foi exatamente o que Gil e Caetano fizeram. Trouxeram a eletrônica, misturaram com aquela coisa que diziam ser anacrônica, para muita gente, e que não era, que era o grupo brasileiro, e fizeram daí a Tropicália, que na minha opinião foi o último movimento musical da história deste país. Existiam duas correntes antagônicas na época em que eu comecei essa história de música. Uma delas era a música popular brasileira, ortodoxa, mais ou menos delimitada dentro de um contexto instrumental irretocável, que eram os instrumentos acústicos, violão, contrabaixo, até o piano, ponto final, bateria, acabou. Tudo que fosse divisão eletrônica era o contraposto, era o contrário, era coisa demoníaca, selvagem, não de contracultura, pelo contrário, de alienação, de estupidez, de emburrecimento coletivo. Esta era a visão. E claro, eu parti para o que era chamado de alienação e emburrecimento coletivo. No meu programa, comecei a receber muitas pessoas. Eu lancei os Mutantes, isso todo mundo sabe, aquela coisa. Os Beach Boys era a banda que me acompanhava e tal. Apresentei esses meninos para o Gil, para o Caetano, para a Gal, porque eles não tinham espaço. O espaço era o meu programa e ponto final. Eu fiz alguns discos experimentais depois, que hoje estão festejadíssimos e tal. Aquilo era um experimento, aquilo era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, que acreditava. Radicalizei, porque esse é um país rotulador. Ou príncipe, ou bonitinho, ou certinho. Não. A minha alma era de uma inquietude monumental. Eu não era aquilo. Eu era um jovem contestador que tinha um problema de identidade muito sério em função de ter sido execrado pela mídia que eu acreditava. A primeira apresentação dos Mutantes no meu programa, por exemplo, que é uma banda que eu lancei, foi a Marcha Turca de Mozart, com guitarra elétrica, a Rita tocando. Esse modelo, até por ser revolucionário in extremis, né, ele se perpetua, ele é up to date. Quer dizer, a leitura que eu faço dessa história da Tropicália é de uma coisa absolutamente moderna. Até hoje, as revoluções, elas são efêmeras. As revoluções, elas duram determinado tipo de tempo, quer dizer, há uma coisa física e tem que haver sempre a equação do homem com a época em que ele vive. E já foi feita a revolução. A mudança já aconteceu. Eles amadureceram. Tinha uns experimentos muito engraçados na época que eu via por parte do Tom Zé, que era uma coisa de absoluto underground, junto com Jorge Maltner, que apareciam assim, que pontilhavam essas coisas e que eu não sabia exatamente o que era aquilo. Se aquele experimento fazia parte de Tropicália ou não. Era uma coisa de grande confusão. Agora, o primeiro texto que eu ouvi do que foi chamado futuramente de tropicalismo foram dois levados num festival de música da Record. Domingo no Parque e Alegria, Alegria. Duas absolutas preciosidades da história da música popular. Isto abriu o meu horizonte de uma maneira, um horizonte musical de uma maneira tão absurda que, como toda pessoa que já tem uma certa idade, eu tenho 63, me envolvo com certo saudosismo e digo assim, não se faz mais música como Domingo no Parque, como Alegria, Alegria.